E aí, rapaziada, tudo bem? Bom, enfim, cara, hoje é o dia. Como o Homem-Formiga quase faliu a Marvel com o filme do Quantumania. Vamos descobrir isso. O canal Sociedade Pop é o que a gente vai reagir hoje. Bora pro vídeo. Nas últimas semanas eu fiquei pensando, mano, imagina se a gente tivesse no universo paralelo. Já ia ter filme novo dos Vingadores bombando no cinema. Vingadores Dinastia Kang foi anunciado lá em julho de 2022, junto com Guerras Secretas. A ideia era meter dois filmes dos Vingadores do mesmo ano, um em maio e o outro em novembro. Insano. Só que né, deu ruim. Tem vários motivos pra isso ter rolado, mas o maior... Mano, ia ser muito louco se isso acontecesse de ter dois filmes dos Vingadores no mesmo ano. Muito louco mesmo. maior vacilo provavelmente foi por causa de Homem-Formiga Nossa, rapaziada, tá baixo, né? e Vespa Quantumania. E é exatamente sobre isso que a gente vai trocar ideia nesse vídeo de hoje. Como Quantumania quase afundou de vez o universo da Marvel. Quantumania foi anunciado pela primeira vez lá em dezembro de 2020. Antes disso já rolavam teorias que o Kang... Desde que lançou, o Vingadores Ultimato já tava com, tipo, indícios fortes, vazamentos de que ia ter Homem-Formiga 3, então já era um filme esperado antes mesmo de ser o lançamento. ia ser o vilão principal da nova saga, e não deu outra. Jonathan Majors tava hypado na época, virou favorito e foi anunciado pra ver o cara. Só que, mano, em dezembro de 2020 foi um momento bem maluco pro MCU. A fase 4 nem tinha começado ainda, e a gente ficou um ano inteiro sem nada da Marvel. Tudo por causa da pandemia que tava pegando pesado. Se o mundo não tivesse virado de cabeça pra baixo, Viúva Negra, Falcão e Soldado Invernal, Eterno já teriam saído nessa época. Mas como a gente sabe pelos papos de bastidores, a Marvel tava tranquilona nessa época, surfando na onda gigantesca depois do sucesso de Vingadores Ultimato, Aranha Longe de Casa. Eles sabiam que a galera tava sedenta pelos próximos projetos da Marvel, e como não podiam lançar nada, decidiram, bora anunciar cada vez mais coisa. E foi aí que veio o anúncio. Loucura, simplesmente. Foi em 2020 também que quando a Disney decidiu, apesar de ser um projeto mais antigo, a Disney decidiu criar o Disney Plus. Ela chegou mais ou menos nessa época na Marvel e falou, cara, você vai produzir série? Eu vou. E a Marvel tava muito hypada, então ó, você vai ter que produzir um monte de série, todas, vai, ó, produz isso, ó, vai. Produz um monte de série. E a Marvel fez isso, produziu um monte de série. Do próximo grande filme da Marvel, Homem-Formiga e Vespa Quantumania. Só que, mano, esse foi o primeiro grande erro de verdade da Marvel. Falando de sucesso, os dois primeiros filmes do Homem-Formiga mandaram bem, agradaram. Cara, os primeiros filmes do Homem-Formiga eu reassisti recentemente. O primeiro é realmente bem legal, ele tem aquela vibe, sabe, de o Sam na época de Guerra Civil, sabe, conhecendo mais a SHIELD, essas coisas. É bem legal o primeiro filme do Homem-Formiga. Ai, só... Só que o segundo filme já é horrível, sabe? Vem aquela vibe... Apesar de ter uma vibe de época de Guerra Infinita mesmo, é bem mais suave e, sei lá, é meio ruim. É ruim esse filme, vamos falar a verdade. Homem-Formiga 2 é ruim, eu acho que deveria ser o último filme. A não ser que no terceiro filme o Homem-Formiga morresse. Né, temos que falar disso. O Paul Rudd devia fazer sua última aparição em Homem-Formiga e a Vespa. Como Homem-Formiga. Óbvio que é como Homem-Formiga, né? Não seria como Vespa. A galera e a crítica saíram bem nas bilheterias, levando em conta que não tinham orçamentos gigantescos, mas tem um lance importante. Esses filmes deram certo porque saíram logo depois de pesos pesados. O primeiro Homem-Formiga veio na sequência de Vingadores Era de Ultron, e o segundo foi lançado bem naquela meia... Cara, Homem-Formiga não veio depois de Guerra Civil, que eu acho que Guerra Civil ainda foi um evento maior que Era de Ultron, né? Era de Ultron nem foi um evento direito. Então vamos considerar Homem-Formiga depois de Guerra Civil, porque pelo que eu me lembro foi depois de Guerra Civil, né? Pera, não, Falcão tava nos Vingadores. Não, foi antes de Guerra Civil, rapaziada. Homem-Formiga saiu antes de Guerra Civil, mas do mesmo jeito, eles estão quase juntos. Foi depois de Era de Ultron também, então tá tudo certo. Foi realmente impulsionado pelos dois filmes. Toca entre Guerra Infinita e Ultimato, que foram dois sucessos absurdos de bilheteria. O segundo até rendeu mais grana que o primeiro, mas tipo, não foi aquela explosão. Mas mesmo assim, a Marvel ficou feliz, porque querendo ou não,
estavam lucrando bem. Principalmente porque esses filmes do Homem-Formiga custavam bem menos do que as superproduções gigantescas que a Marvel tava soltando naquela época. Então, mano, me explica, por que cargas d'água eles deram pra Homem-Formiga, Quantumania, o maior orçamento que a Marvel Studios já tinha metido até aquele momento? Maior que Pantera Negra Wakanda pra sempre, maior que Guerra Civil, até que Ultimato, você tá maluco? Eles estavam tratando esse filme como o imperdível, o esquenta pro próximo filme dos Vingadores. Não dá pra entender como eles conseguiram errar tão feio com esse personagem. Eu lembro que quando o primeiro filme saiu, geral achava que ia ser o grande flop da Marvel. Quem vai querer ver um filme do Homem-Formiga? Só que, surpreendentemente, deu bom, porque a Marvel foi esperta, fez um filme mais barato, mais de boa, e acima de tudo, era divertidinho, não precisava ser aquele mega evento de 200 milhões de dólares, tá ligado? É um filme do Homem-Formiga, pô, deveria ser sem trocadilho. E o Homem-Formiga 3 devia continuar nessa linha. Uma aventura em pequena escala. Agora voltando pro Quantumania, se entrar no mérito da qualidade do filme, já dava pra ver que esse rolê tava meio que destinado ao fracasso. Talvez a Marvel só tenha achado que a galera tava morrendo de saudade de ir pro cinema depois da pandemia. Só que sei lá, eles podem ter superestimado muito o quanto o povo realmente curtiu Paul Rudd como Homem-Formiga depois de Ultimato. E dando que deu, Quantumania foi uma baita decepção de bilheterias, deu prejuízo, e esse foi o primeiro sinal de que a Marvel Studios precisava urgentemente repensar algumas paradas. O orçamento gigante foi um dos fatores-chave pro bagulho ter desandado, porque esse filme não tem nada a ver com os dois primeiros Homem-Formiga. Parece outra coisa, outra vibe, completamente diferente. Uma parada que eu sempre admirei no UCM é que eles conseguem manter o elenco de apoio nos filmes solo. O pessoal que tá lá no Homem de Ferro tá também no outro. Mesma coisa com o Doutor Estranho, Guardiões, o Homem-Aranha. E mano, um dos pontos mais fortes dos filmes do Homem-Formiga era justamente a galera que andava com o Scott Lang, os parceiros deles. Só que, enquanto Mania, simplesmente sumiram com todo mundo, colocaram um montão de personagens secundários mega esquecíveis no lugar. E véi, não é culpa dos atores. David Dastmalchian até voltou, mas como outro personagem nada a ver, e sinceramente, nem chega perto do que ele fez nos dois primeiros filmes. Sem contar que eles escalaram um Bill Murray. Mano, Bill Murray! O cara nem costuma fazer esse tipo de filme. Não deram nada de interessante ou engraçado pra ele fazer. Tipo, qual foi, Marvel? Minha ideia ideal pra esse filme seria, sem os trajes do Homem-Formiga, deixar eles vulneráveis, com umas limitações, explorando esse lugar doido. Podiam até ter mandado os amigos do Scott junto nessa viagem também. Sei lá, custava dar coisas que a gente reconhecesse dos dois primeiros filmes, só pra manter a vibe, fazer sentido como uma trilogia. Mas não, nada. Parece que a gente tá vendo um prólogo dos Vingadores. E é exatamente essa sensação de Quantumania, que ele tá ali só pra esquentar o terreno pros próximos filmes. E mano, é completamente inútil, porque a gente não vai mais ter o Kang. Isso já puxa a gente pro próximo problema, que pra ser justo, a Marvel não... Mas isso não... Eu não conto como estragar o filme, não ter mais o Kang. Primeiro porque a Marvel não podia prever, e segundo porque a gente sabe disso agora. Quando saiu, até um tempo depois, a gente não fazia a menor ideia disso. Então, pô, isso não é demérito do filme, não terem vazado com o Kang. Entende? E pô, falando do Jonathan Majors, mano, ele é um bom ator, rapaziada. Se você vê em Loki, ele é um bom ator. Só que no Homem-Formiga Quantumania, sei lá o que aconteceu, né? Ele até que atua bem perto dos outros, né? Perto da filha do Homem-Formiga, que é aquilo, que absurdo é aquele. E do... sei lá, do Homem-Formiga, eu não gosto do Homem-Formiga, velho. Mano, desculpa aí, não gosto dele, não. Não tinha nem como prever. Toda a treta do Jonathan Majors depois do lançamento de Quantumania. Exato, não tinha como saiu o prever. filme, eu era fãzaço do Jonathan Majors como ator. O cara mandou muito na primeira temporada de Loki. A gente ficava imaginando como é que ele ia ser o chefão do multiverso da Marvel. Aí, né, rolou toda aquela parada tensa e ele acabou sendo considerado culpado em 2023 por uma série de crimes. Eu não vou entrar nos detalhes aqui porque, sei lá, não é o foco do canal. Só que, enfim, isso simplesmente detonou tudo que a Marvel tinha planejado pro personagem. Consequentemente, para a próxima fase inteira do UCM. Acabou levando a demissão do Jonathan Majors. Agora, ninguém sabe exatamente por que a Marvel não chamou outro ator para substituir ele. Pelo que eu vi, parece que a Marvel tinha um contrato com o Jonathan Majors dizendo que só ele podia interpretar o Kang de todas as variações do personagem no futuro. Eu não sei se isso faz muito sentido, porque uma vez que o contrato
foi encerrado, basicamente ficou sem valor. Mas no fim das contas, a segunda temporada de Loki praticamente fechou a porta pra esse papo do Kang. E eu vou te falar que eu até gostei deles escolherem o Dr. Destino como próximo vilão da saga. Apesar de agora parecer meio corrido e tudo sendo meio jogado. Não tem como não ser corrido. Eles podiam levar lá pra terminar em 2035 sem ser corrido. Podia acontecer isso, velho. Pô, eu prefiro agora que seja corrido e reinicie tudo. Esse é papo pra outro vídeo. A maior coisa que a Marvel pode tirar dessa treta toda é: por favor, não repitam mais esses erros. E o pior é que ela pisou na bola de novo com The Marvel, que teve um orçamento absurdo. E no fim das contas, acabou dando uma desacelerada. The Marvel, se eu não me engano, é o maior orçamento da história da Marvel. É um orçamento, assim, absurdo, gente. É absurdo. 390 milhões, eu acho que é um negócio assim. Aqui, ó. O orçamento inicial divulgado era 270 milhões, mas o custo real do filme por regravações e esses negócios foi de 378 milhões, quase 400 milhões. A produção gerou prejuízo acima de 170 milhões de dólares para a Marvel. Pois é. Nas produções que ela tem lançado. A maior lição que a Marvel deveria aprender nisso tudo é que não dá pra ficar dependendo de um personagem menor, tipo Homem-Formiga, pra segurar o rolê todo e ser atração pro público. Tipo, cara, existem heróis grandes, médios e pequenos. Grandes: Homem de Ferro, Capitão América, Hulk, Thor, Homem-Aranha. Médios: Doutor Estranho, Capitã Marvel. Pequenos: Homem-Formiga, She-Hulk, entendeu? Esses são pequenos, sabe? Esses tem que estar lá, sabe? Aparece na batalha final e é isso, aparece no fundo. Não pode ser o essencial, o melhor, o main character, o top, o bom, o Ballon d'Or do negócio. Não. Aí você tem que deixar pros grandes. Falando sério, o maior estrago que isso causou foi pra própria franquia do Homem-Formiga. Parece que o Homem-Formiga 4 tá praticamente enterrado, né? E o Michael Douglas, que é o Hank Pym, falou que não tem planos de voltar pro UCM. Ele até comentou que toparia voltar se o personagem dele morresse no futuro, e queria que o Hank Pym tivesse se sacrificado em Quantumania, mas ignoraram essa ideia. Ou seja, a Marvel até desistiu de fazer coisas com o Homem-Formiga depois disso, e não esperem mais filmes desse personagem. Enfim, chegamos no final de mais um vídeo. Se gostou, se inscreva no canal, compartilhe, vai ajudar bastante. Se você não sabe o que comentar, se você chegou até aqui, É isso, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, foi um vídeo mais curto, mais de boa, mas tá tudo certo, né? Deixa like, se inscreve, isso aqui é chato, mas eu peço mesmo. Tá? Valeu, falou e até a próxima. Tchau.